Estamos de volta. Essa semana, os deputados estaduais devem finalizar as discussões para a aprovação do projeto de reforma administrativa encaminhado pelo governo do estado. A gente vai saber como é que está o andamento dessas votações com o editor de política aqui do Jornal o Dia, João Magalhães. Olá, João, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos. João, essa semana ela vai ser decisiva, né, aí tanto para o governo quanto para os parlamentares, né, em relação ao projeto de reforma administrativa. Algumas mensagens já chegaram a ser aprovadas, né, ainda na semana passada, mas o grosso do projeto mesmo vai ser essa semana. Deve chegar essa semana ao plenário. O governo do estado encaminhou no final do mês passado várias mensagens que compõem ali o projeto de reforma administrativa. Como você adiantou, algumas já foram aprovadas nas comissões e no plenário, e agora o restante dessas matérias devem chegar para apreciação e debate entre todos os deputados do plenário. A expectativa do governador Wellington Dias é que até no máximo quinta-feira todas elas estejam já concluídas e que ele possa ter então conhecimento de como vai ficar o tamanho da máquina administrativa que ele vai governar nesse quarto mandato. Foi uma promessa também do deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa, em aprovar tudo até o final desse mês. Então, mais uma vez, o presidente do parlamento, o deputado Temístocles Filho, demonstra o controle que ele tem sobre a bancada de deputados estaduais, tanto da oposição quanto do governo. A gente viu que o governo tem bastante interesse em agilizar a pauta, mas parece que realmente essa agilidade só ganha corpo quando o presidente Temístocles Filho consegue, defende e incorpora aquele sentimento. João, é interessante que o governo encaminhou uma mensagem, né, e algumas, assim, a mensagem original já passou por algumas reformulações, né, como a gente teve aquela mensagem que era mais polêmica da questão do congelamento dos salários. A gente teve algumas polêmicas em relação à extinção de alguns cargos, né, de algumas coordenadorias. O governo voltou atrás, recuou em alguma dessas propostas, mas a gente teve, por exemplo, a extinção da Fundação CEPRO, né, que é um órgão que trata da questão das pesquisas, né, de fomento à pesquisa aqui no estado. E a CEPRO foi extinta, vai ser incorporada, né, à Secretaria de Planejamento. Mas a gente também teve um grande polêmica envolvendo a questão da extinção da Fundação Hospitalar, né, principalmente por conta, né, por ser uma indicação de um MDBista, né, do deputado Pablo Santos. Essa extinção, ela vai ser mantida? Ela deve se manter, sim. O governador, até o momento, não demonstrou nenhum interesse em retroagir nessa pauta. Até porque parece que a Fundação Hospitalar, além de ser interesse do MDB, também tinha petistas interessados, mas o governador não tem sinalizado que pode voltar atrás. Então, daquele projeto original, foi retirado as partes mais polêmicas, mas no que diz respeito à estrutura dos órgãos, realmente deve ser aprovada da forma como o governo encaminhou. E sim, o que é que ainda que a gente ainda pode destacar de alteração significativa na estrutura administrativa do governo? A parte mais complexa, ela realmente já foi definida. O que tem também em debate lá na reforma administrativa é a questão da segurança pública. Tem duas mensagens que tratam sobre ações nesse setor. Um deles classifica, né, a questão do sistema penitenciário e da central de flagrantes, levando em consideração os riscos, o nível de risco, né, dos acusados por cometer crimes. Então, isso deve interferir também na política de segurança pública. No mais, o processo de enxugamento da máquina pública, ela vem mesmo no tamanho dos cortes que o governo fez em relação aos cargos comissionados e também na redução de trabalhadores terceirizados. Essas discussões também nessa semana, elas devem estar focadas em relação à questão dos cargos, né? Dessa divisão de cargos por parte dos representantes, né? Dos partidos políticos aí, que também já vem se articulando nos bastidores. A gente teve muitas polêmicas, né? Já algumas declarações de alguns líderes dos partidos falando que as indicações, o quantitativo de cargos deve ser proporcional à representatividade do partido na Assembleia. Como é que o governador vai ter dificuldades para conseguir acomodar todos esses aliados? Ele tentou adiar o máximo que ele pôde essa discussão, né? E tanto é que a reforma administrativa foi votada em regime de urgência exatamente porque os deputados também têm interesse
em saber qual o tamanho que a máquina vai ficar, porque só depois é que ela vai poder ser dividida entre eles. Então, na sexta-feira, a gente já tem uma primeira definição, que são alguns cargos. O governador vai estar empossando o Osmar Júnior na Secretaria de Governo. Já nessa semana? Isso, exatamente, nessa sexta-feira. O Osmar Júnior na Secretaria de Governo, o Fábio Abreu na Secretaria de Segurança Pública. Que não é surpresa, o Fábio Abreu, né? Que já vinha sendo cogitado. Até para que o Merlon Solano, que está como suplente, possa assumir a cadeira lá na Câmara Federal. Na Câmara Federal. E também Rafael Fonteles continua na Secretaria de Fazenda e Antônio Neto continua na Secretaria de Planejamento. O que ocorre aqui nessa discussão, como eu falei, houve uma redução no número de cargos comissionados. Também o governador demonstra o sentimento de diminuir a quantidade de trabalhadores terceirizados, portanto, o tamanho do bolo diminuiu e os deputados agora ficam brigando para saber qual é o espaço que eles vão ter direito. O MDB foi o primeiro a se manifestar, tanto o presidente do partido, Marcelo Castro, quanto o deputado Temístocles Filho, quem estão dialogando com o governo. O deputado João Madison, inclusive, chegou a dizer que entende que o partido deve ser olhado de uma forma diferenciada, porque é o que possui a maior bancada na Assembleia Legislativa. O Partido Progressistas também disse que o PP não deve perder, o partido não quer perder espaços, porque ele aumentou a sua bancada de deputado estadual. Hoje tem várias lideranças que são muito fortes e estão no partido, então o governador deve ter sim uma certa dificuldade de encaixar, porque a quantidade de cargos diminuiu, a quantidade de partidos aumentou e ninguém quer perder espaço. Então o governador deve sentar aí ao longo de algumas semanas para tentar convencer e agradar. Mas habilidoso, né, politicamente como ele deve fazer essas conversas aí com os partidos sem sofrer baixas em relação aos apoios na Assembleia Legislativa. É interessante, João, porque assim, os deputados, eles vêm mesmo discutindo, se impondo, colocando, né, suas visões. E na semana passada a gente teve a apresentação do balanço financeiro, que reforçou o discurso que o governo vem falando da necessidade de cortes, né? Principalmente com pessoal, cortes com pessoal, para até manter a folha de pagamento dos servidores em dias, né? Já o Estado está ali na... A verdade é que o cenário ele não é positivo, não. A expectativa é que, pelo menos nos próximos meses, não tenha, vamos dizer assim, uma notícia muito boa na área econômica. A notícia boa, certamente, é que o governo deve conseguir manter o pagamento em dias, mas nada de investimento, nada de promoções, de reajuste salarial. O relatório foi muito nesse sentido de que é preciso manter cautela, porque o quadro financeiro estadual não é dos mais positivos. E aí a gente até chama atenção e retorna também a história que na semana passada também os professores e os estudantes da Universidade Estadual também reivindicando melhorias na instituição e que o governo tem se apegado a essa situação crítica financeira para poder negar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de diálogo com as categorias, né? Resta saber se as categorias vão compreender esse discurso ou elas têm argumentos que derrubem também a proposta do governo. A gente sabe que há espaço para essa negociação e aí precisa ver quais são os argumentos que vão estar na mesa, se o governo vai conseguir convencer, né, se o governo vai convencer as categorias de servidores ou se os servidores também compreendem que há capacidade sim de conseguirem um aumento. Então, é preciso que a gente aguarde. E até novas convocações, né? Que a gente tem vários cursos aí na instituição que estão sem professores, que eles alegam. Então, aí fica aí esse impasse, porque o governo diz que não tem condição, não tem limite nem econômico nem financeiro para novas convocações, né? Para novas convocações de professores, para não inchar a folha. E a UESP, ela precisa, né, de novos quadros aí de professores. João, pois a gente vai continuar acompanhando essa semana aí o decorrer dessas discussões e votação na Assembleia Legislativa e qualquer novidade você traz aqui pra gente aqui no Bom Dia News, tá bom? Certo, Mariana. Obrigada novamente pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais às 11h55 tem Rota do Dia. E em seguida, Nájila Fernandes vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho e até amanhã.